Olá, tudo bem? Sou um filho amado de Deus, vencendo nas áreas de depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Meu nome é Roberto. Hoje nós continuamos falando a respeito da terceira decisão, que é entregar. Eu entrego tudo. Existe um texto de Romanos no capítulo 11, versículo 36, que diz assim: Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Tudo que existe, inclusive nós, fomos criados por Deus e para vivermos para Deus. Então, Deus é a origem de todas as coisas. Fomos feitos a partir dele para vivermos em profunda intimidade com ele, num relacionamento de amor, de amizade, de companheirismo. E Deus quer construir comigo e com você um relacionamento baseado no amor. Hoje nós vamos conversar a respeito do tema entregando-se a um relacionamento pessoal com Jesus. Você pode aí me acompanhar na sua apostila na página de número 139. E o texto ali da sua apostila de 1 João capítulo 5, versículo 12 diz assim: Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Um relacionamento íntimo com Deus é a base para que tenhamos emoções saudáveis e também relacionamentos saudáveis com as pessoas ao nosso redor. Nós precisamos compreender isso de uma vez por todas. O relacionamento saudável comigo mesmo, com as minhas emoções, começa a partir do meu relacionamento íntimo com Deus. A cura para as minhas emoções começa quando eu estabeleço um relacionamento de intimidade, de amizade, de companheirismo com Deus. E essas emoções saudáveis em mim vão gerar relacionamentos saudáveis com o meu cônjuge, com os meus filhos, com as pessoas do meu trabalho, em todos os lugares. Sabe, Deus quer restaurar as nossas emoções, Deus quer restaurar a nossa identidade. E tudo começa a partir do momento em que eu estabeleço um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus é estabelecido através de Jesus. Por isso, o texto que nós acabamos de ler fala exatamente isso. Quem tem o Filho tem a vida. A verdadeira vida, a vida na realidade só começa a partir do momento que o Filho de Deus passa a existir no nosso coração, na nossa vida. A partir do momento em que Jesus nasce no nosso coração, nós começamos a usufruir de uma amizade profunda e intensa com Jesus, com o Espírito Santo e com Deus. Nós precisamos entender que nós recebemos uma carga genética dos nossos pais. Com certeza, algumas pessoas já disseram para você como você se parece com a sua mãe, ou como você se parece com o seu pai, nas suas expressões faciais, no seu jeito, às vezes, de falar, de agir. Existe uma carga genética em cada um de nós que aponta que somos filhos genéticos dos nossos pais biológicos. E é claro que existe também o fator DNA em cada um de nós. Da mesma forma, existe ou deve existir em nós uma genética espiritual da parte de Deus, que é produzida em mim e em você a partir do momento em que nós nascemos de novo. A Bíblia diz que quando nós nascemos da água e do sangue, quer dizer, quando nós somos gerados através do novo nascimento, através do sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz por causa dos nossos pecados, quando
nós nascemos de novo, essa genética espiritual, ela é estabelecida em nós. E quando essa genética espiritual é gerada em nós através dessa ação sobrenatural do Espírito Santo, é claro que eu e você vamos manifestar essa genética celestial do nosso Pai, que é Deus. E o nosso Pai, que é Deus, tem características próprias e únicas. E nós podemos ver essas características através do fruto do Espírito Santo: amor, paz, bondade, fidelidade, domínio próprio, são as características do nosso Pai. Lá no Sermão do Monte, Jesus narra todas as características, toda a vida que um cidadão do reino de Deus deve ter. Amar os seus inimigos, orar por aqueles que vos perseguem, não adulterar, não ter pensamentos impuros. E Jesus narra uma série de qualidades, de características genéticas, biológicas, que os filhos de Deus devem ter a partir do novo nascimento que é produzido através do Espírito Santo. Por isso, olhe para você mesmo. Se você é um filho amado de Deus, se você é uma filha amada de Deus, que foi gerado pelo Espírito Santo, que foi gerada pelo Espírito Santo, avalie e perceba se essa genética, se essa carga do DNA do nosso Pai Celestial é evidente em você. Talvez você não tenha percebido muito em você essas características, sabe? Talvez isso ocorra porque você não tem vivido plenamente aquilo que Deus tem para você. Essas características, esse DNA de Deus, muitas vezes não se manifestaram ainda em você, através de você, porque existem situações na sua vida e na minha vida que Deus quer tratar. Deus quer mudar, Deus quer transformar. Muitas vezes existem barreiras, bloqueios psicológicos, emocionais, traumas, os bloqueadores que são abusos, traumas, feridas psicológicas que eu e você muitas vezes somos submetidos ao longo da vida, através dos pais, parentes, enfim, cada um de nós tem a sua história e ao longo da vida foram incrustados dentro do nosso coração muitas coisas que não era o propósito de Deus, que não tem nada a ver com Deus. E quando nós passamos por esse novo nascimento através da ação do Espírito Santo, muitas dessas coisas continuam ali a lutar contra o Espírito Santo em nós. Porque mesmo que você nasça espiritualmente de novo, a velha natureza, ela não morreu completamente. Ela continua a existir. Está um pouco aplacada, está um pouco amenizada, mas ela continua guerreando ali. E essa guerra, ela é voraz. O maior inimigo nosso não é o diabo. O maior inimigo nosso é a carne. Somos nós mesmos. E é esse inimigo voraz que muitas vezes causa bloqueios na nossa mente, na nossa percepção, na forma de nós enxergarmos a Deus, na forma como nós nos relacionamos com Deus. Sabe, é triste pensar que muitas vezes o nosso relacionamento com Deus é algo frio, algo mecânico, algo religioso, cheio de rituais, cheio de dogmas. E pior ainda, muitas vezes, o nosso relacionamento com Deus chega a ser até o tanto quanto chato, muitas vezes. É o que muitas vezes sentimos emocionalmente. Não temos vontade de orar, não temos vontade de ler a Bíblia, não temos vontade de ir à igreja, não temos vontade de ir ao GP, de ir ao discipulado. Sabe, eu fico me perguntando, o que é que gera em nós essa frieza e essa apatia espiritual
para olhar para um relacionamento que deveria ser íntimo, profundo, prazeroso, intenso, maravilhoso, e nós o reduzimos muitas vezes apenas a um relacionamento religioso, frio e muito distante. Deus é um Deus pessoal, Deus é um Deus próximo, Deus quer ser o seu melhor amigo, Deus quer ser aquele com quem você pode contar todos os dias, todas as horas da sua vida, mas é preciso que Deus remova da nossa mente, da nossa alma e da nossa carne muitas distrações, muitas deteriorações que o pecado causa, que o diabo causa, que o mundo causa e que acaba nos impedindo de usufruir plenamente tudo aquilo que Deus tem para nós nesse relacionamento de amor, de amizade, de companheirismo. Deus, através de Jesus, nos tornou filhos de Deus. Somos filhos amados de Deus. E quando nós compreendermos verdadeiramente que nós somos filhos de Deus, a gente começa a viver em uma nova dimensão. Em uma nova dimensão. A sua vida nunca mais será a mesma quando você viver como um filho amado de Deus. Uma coisa é você ouvir, você é um filho amado de Deus. A Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus é um filho amado de Deus. Isso é maravilhoso saber disso. Mas viver isso na prática é algo que nos leva a uma outra dimensão, porque a vida nunca mais é a mesma. A forma de você olhar para os problemas nunca mais é a mesma. Você é um filho amado de Deus, você foi gerado pelo Pai. Então Ele é o teu Pai. Se Ele é o teu Pai, Ele cuida de você quando? Em todos os momentos. Em meio ao Covid, sem o Covid, em meio a uma outra enfermidade grave, ao meio a uma crise econômica, em meio a qualquer problema, seja no seu casamento, seja no seu trabalho, seja em qualquer lugar, você começa a olhar por uma outra ótica, a ótica de Deus, a ótica de um filho amado que é cuidado pelo Pai, um filho amado que é protegido pelo Pai. E muitas vezes Deus permite situações na nossa vida porque Deus quer gerar em mim e em você o nosso crescimento. Se Deus tiver que optar entre o seu bem-estar e o seu crescimento, Ele já optou pelo seu crescimento. Ele quer que você cresça, que você mude, que você melhore, e eu também. E para que isso aconteça, Ele vai usar muitas vezes das dores, das provações, do sofrimento, para trabalhar o nosso caráter, para trabalhar a nossa fé, a nossa confiança nele, na nossa dependência dele. Deus vai trabalhar em inúmeras situações da nossa vida, vai tirar o chão debaixo dos nossos pés, vai nos levar por situações às vezes difíceis de enfrentar, mas saiba de algo. Por maior que seja a sua dificuldade, você nunca estará sozinho. A águia, quando ela quer que os filhos saiam do ninho e que eles amadureçam, que eles sobrevivam, ela empurra eles do ninho. Mas ela não os deixa para que eles se estabanem lá no final da queda e morram. Se eles não conseguem voar, ela mergulha freneticamente e toma-os nas asas e leva novamente eles para cima. Da mesma forma, Deus, quando Deus permite alguma situação na nossa vida, seja sofrimento, seja dor, seja problema, seja o que for, não é para nossa destruição, é para o nosso crescimento, é para que nós cresçamos em intimidade com Ele, na maneira como nós o vemos. Uma coisa é eu saber, Deus é provedor. A outra coisa é você perceber que você tem uma conta para pagar e você não tem condições de pagar aquela conta e Deus dá uma provisão para você pagar aquela conta. Aí você experimenta que Deus é provedor. Eu e a Jaque passamos por uma situação bem difícil semana passada. Nós tínhamos a fatura do cartão para nós pagarmos. E no dia do vencimento nós críamos que Deus faria um milagre e nos daria condições de pagarmos essa fatura.
Só que esse valor não veio. E veio uma profunda dor no nosso coração, um sentimento de medo, preocupação, ansiedade, e agora, e orando e perguntando por que Deus permitiu aquilo. O Senhor sempre foi fiel, nós sempre pagamos as nossas contas. No dia seguinte eu fui fazer a devocional, estamos naquela leitura da Bíblia o ano todo, da comunidade Siloé, e naquele dia Deus falou muito comigo através daquela devocional, quando Elias foi até o rei Acabe e disse que não choveria durante 3 anos e meio por causa do pecado do rei. Deus diz para Elias ir até o riacho de Querite, beber da água, e corvos trariam de manhã carne e pão para ele comer todos os dias. Depois de um tempo, aquele riacho secou. Então, toda aquela situação acabou afetando Elias. Toda aquela situação lá da seca acabou atingindo o profeta. Da mesma forma, hoje a pandemia, a crise econômica chegou, afetou a comunidade, afetou a nós também, né? E nós estamos nesse contexto e estamos cercados por este contexto. E Deus ministrou muito ao meu coração. Elias depois foi para a casa da viúva, e lá ele proveu alimento durante aquele tempo de seca, até que as coisas se resolveram. Sabe, ainda não apareceu o dinheiro para pagar a fatura, mas algo encheu o meu coração. Eu comecei a orar e agradecer a Deus, porque eu só tive essa experiência de Deus falar comigo porque houve um momento de escassez. Sabe, essas experiências com Deus são sobrenaturais e maravilhosas, mas elas acontecem em momentos como este, em momentos de escassez, em momentos de dor, em momentos de angústia, onde nós fazemos de tudo para não passar por elas, mas é necessário, porque são elas que forjam o nosso caráter, a nossa vida. E eu orei a Deus agradecendo e dizendo: Pai, obrigado. Obrigado por ter permitido esse tempo de escassez e por ter podido ouvir a Tua voz em meio a essa dor e saber que o Senhor me ama e está comigo em meio ao vale. O Senhor vai prover como o Senhor sempre prometeu, como o Senhor sempre proveu na minha vida. E Ele vai prover na sua também. Por isso, confie, creia, dependa. Sabe, eu e você precisamos entender que nós somos filhos amados de Deus através de Cristo Jesus. Olha só o que diz a palavra de Deus. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. João 1, 11 a 13. É como eu disse a princípio, quando você nasce de novo, através desse nascimento sobrenatural que acontece no mundo espiritual, através do Espírito Santo de Deus, você se torna um filho amado de Deus. E é isso que eu e você precisamos entender, e é isso que nós precisamos viver como filhos que têm um pai. Quem tem um pai deve recorrer a ele em momentos de adversidades, em momentos de pandemia. O nosso coração não se desespera, não permanece no medo, apesar de ter momentos de medo, mas ele não permanece no medo, porque o nosso coração crê e confia que existe um Pai que cuida de nós, que dirige todos os nossos caminhos, e independente pelo que eu e você venhamos a passar, nós nunca mais estaremos sozinhos. É preciso depender de Deus, é preciso entregue as suas preocupações ao Senhor, diz a palavra de Deus, confie nele, e o mais Ele fará. Nessa caminhada das 30 semanas, hoje especificamente,
trabalhando a respeito desse relacionamento íntimo, de amizade com Jesus, eu e você precisamos caminhar por alguns passos. E o primeiro deles é que eu e você devemos reconhecer o que nos afastou de Deus. Reconhecer o que nos afastou de Deus. Olha só o que diz a palavra de Deus. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei e da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 21 a 24. Eu e você precisamos entender que o pecado causou um enorme abismo entre nós e Deus. Essa palavra aqui que o apóstolo Paulo usa, que nós fomos destituídos da glória de Deus. Destituído é como alguém que tem uma posição no exército e é deposto, é destituído, é exonerado. Estávamos completamente longe da glória de Deus por causa do pecado. O pecado, ele traz uma ruptura, um abismo entre nós e Deus. E nós precisamos entender que essa semente que foi plantada em nosso coração, através de Adão, através de Eva, se estenderam por toda a raça humana, por toda a humanidade, e aqui diz que todos estão separados, todos estão destituídos da glória de Deus. E muitas vezes você que já tem um relacionamento com Jesus, já tem uma caminhada com o Senhor, muitas vezes acabamos nos afastando de um relacionamento com a igreja, estando ali com os irmãos, por conta de feridas que as pessoas causaram contra nós. Às vezes alguém te machucou, alguém te feriu, e você decidiu abandonar a sua caminhada cristã, decidiu abandonar a caminhada com a igreja local, porque você foi ferido pelas pessoas. Mas eu e você precisamos entender que da mesma forma como somos feridos, nós também ferimos as pessoas. E da mesma forma como nós queremos que as pessoas nos perdoem, nós também devemos perdoar as pessoas. Porque eu quero te dizer algo. É impossível você viver neste mundo sem ferir e sem ser ferido. Porque nós somos falhos, nós temos uma natureza adâmica, uma natureza que herdamos de Adão, falha, corrupta, que por vezes vai acabar ferindo e sendo ferido. Mas existe uma cura para isso. Eu e você devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não devemos olhar para os nossos erros, para os nossos pecados. Não devemos olhar para os erros e para os pecados das outras pessoas, mas nós devemos olhar para Jesus. Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, Ele é eterno, Ele não muda, Ele não decepciona ninguém. Muitas vezes nós até nos decepcionamos com Deus. Puxa, que queríamos um carro novo e não conseguimos comprar, então Deus me abandonou, Deus não me ama. Mas como assim? Será que um carro, será que o pagamento de uma conta é a maior evidência de que Deus me ama? É claro que não. Mas veja o que está embutida em nossa mente, a distorção que muitas vezes nós temos dessa realidade espiritual, de dizer que Deus não nos ama por determinadas coisas que acontecem conosco ou no mundo em que vivemos, sabe? Nós precisamos confiar em Deus e depender de Deus e avançar nesse relacionamento com Deus. Nós não andamos pelo que vemos, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Olha o que o autor de Hebreus diz. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Hebreus
capítulo 1, versículo 3. Eu e você precisamos entender que este texto aqui está dizendo que em Cristo somos plenamente resgatados da nossa vazia maneira de viver para experimentar o resplendor da glória do Pai, o próprio Filho. Por seu sangue nós fomos comprados, amados, resgatados, completamente perdoados. Sabe, talvez você olhe para você mesmo, para você mesma e diga quantas coisas ruins eu fiz, quantas pessoas eu machuquei, e machuquei de uma forma tão trágica, tão drástica, que não há perdão para mim, sabe? Não há pecado que o sangue de Jesus não cubra, não há pecado que o sangue de Jesus não limpe, não há pecado que o sangue de Jesus não purifique. Agora você precisa aceitar o perdão de Deus, você precisa se perdoar. Porque se você não se perdoa, você está querendo ser maior do que Deus. É isso mesmo. Porque se Deus diz que Ele já perdoou você através de Cristo Jesus, e você está dizendo que você não é digno deste perdão, que você não se perdoa, que esse perdão não é suficiente, então você está querendo se colocar acima de Deus, que diz que você está perdoado, que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então avance. Deixe de olhar para trás, olhe para frente. É possível que a partir de hoje você plante uma nova colheita para colher bênçãos em relação ao seu futuro, ao seu casamento, relacionamento com filhos, na sua profissão, no seu ministério, em todas as áreas. Mas é preciso que você plante algo novo na sua vida a partir de agora. Se o casamento não está bom, Deus vai melhorar. Se a sua vida com os filhos não está boa, Deus vai restaurar. Se o seu problema na empresa não está legal, Deus vai intervir. Creia, avance em fé na confiança de Deus. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. 1 Pedro 1, 18 a 20. Reflita, escreva aí na sua apostila, você pode pausar o vídeo se precisar de um tempo maior. Há algo que ainda o afasta do Pai? Há algo que você ainda não se perdoou? Há algo que você não confessou a Deus? Há um pecado que você não se arrependeu, não abandonou? Coloque aí na sua apostila, escreva aí na sua apostila. O segundo passo, compreenda que o caminho para o relacionamento com Jesus, com Deus, já foi aberto. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. O texto de Hebreus diz que nós devemos entrar ousadamente diante do trono da graça e manter um relacionamento de intimidade, de amizade com Deus. Sabe, aquela separação que existia entre nós e Deus foi quebrada através do sacrifício de Jesus naquela cruz. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, porque Ele é o elo de ligação entre nós e Deus. Jesus é o elo de ligação. É Ele que nos leva. Ele foi o preço pago por Deus pelos nossos pecados. E quando você crê em Jesus, quando você o aceita como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz que isso é imputado sobre nós como justiça de Deus. Somos justificados pelo sangue do Cordeiro, lavados, redimidos, restaurados. Temos agora um relacionamento íntimo, profundo com Deus, que nós devemos usufruir todos os dias.
Todos os dias Deus quer que você o busque, que você fale com Ele, que você conte os seus problemas, os seus medos, se tem medo do Covid ou não, se está com medo da crise econômica ou não. Fale abertamente sobre todas as coisas. Deus conhece o teu coração, Ele sabe aquilo que vai no mais profundo do seu ser, da sua alma, e Ele se importa contigo. Sabe, não existe outra forma de você construir intimidade sem falar, sem diálogo. Não há como. A intimidade vem através da comunicação. Eu falo com Deus e Deus fala comigo. E a principal forma com que Deus fala conosco é através da sua palavra. Sabe, a palavra de Deus, ela é a bússola, ela é o norte, ela é o caminho, ela é a direção a ser seguida. Não andamos por emoções, não andamos por aquilo que vemos, nós andamos por fé e fé na palavra de Deus. É esse o nosso norte, essa deve ser a nossa maneira de viver a vida. Eclesiastes 3:11 diz assim: Ele fez tudo apropriado a seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. É verdade. Nós não conseguimos compreender a mente de Deus. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Mas como viver os caminhos mais altos que Deus tem para mim? Eu preciso viver pela fé. Eu preciso reconhecer, e o 30 Semanas ajuda a isso, reconhecer aquilo que tem atrapalhado a minha caminhada com Jesus. Porque eu não tenho vivido os grandes sonhos de Deus para a minha vida. Porque eu não tenho vivido plenamente o que Jesus tem para o meu casamento, para a minha família, para o meu trabalho, para os meus relacionamentos, o que tem atrapalhado. Sabe, Deus quer tratar isso, seja depressão, seja feridas, sejam traumas, sejam que possam ter causado dores em você. Deus quer curar, Deus quer sarar. Deus quer te libertar, Deus quer levar embora tudo aquilo que não é nosso. Tudo aquilo que de Deus não está em nós. Sabe? As características de Deus é o que Deus quer deixar em nós. Tudo mais que não tem a ver com o DNA de Deus, que não tem a ver com a genética celestial, Deus quer arrancar, tirar de nós, para que nós possamos nos livrar de toda a tralha, de todo o peso, de toda a carga e viver uma vida livre, uma vida leve em Deus, uma vida leve em Jesus, uma vida plena. E é essa vida que Ele tem para mim e para você. Então não desanime, não desista. É uma caminhada de 30 semanas, você talvez possa pensar, mas é uma caminhada longa. Sabe? Deus faz coisas extraordinárias a cada dia. Deus pode mover em um instante grandes coisas, ou pode mover num processo ao longo da caminhada. É como um grande quebra-cabeça que Deus vai encaixando ao longo da história. Quantas coisas Deus fez na minha vida lá atrás, mas Ele continua fazendo, Ele continua construindo esse quebra-cabeça até o dia em que eu estiver com Ele para sempre. Deus deu a todos os homens a sede por conhecê-lo, por buscá-lo e achá-lo. O filósofo e matemático cristão Blaise Pascal diz assim: há um vazio no formato de Deus no coração de todo homem que só pode ser preenchido por Deus. Aquela insatisfação, aquele buraco que muitas vezes nós sentimos na alma, só pode ser preenchido por Deus. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo 2,5. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. 1 João 5,11. O terceiro passo, aceite o amor de Deus por você. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16.
Não basta apenas aceitar o amor de Deus. É preciso viver a partir dessa perspectiva do amor de Deus. E Jesus afirma: aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. João 14, 21. Sabe, aceitar o amor de Deus é viver no amor de Deus. E viver no amor de Deus implica em viver na sua palavra, em obediência à sua palavra, em sujeição àquilo que Deus quer e não àquilo que eu quero. O amor é como a comunicação, não depende só do doador. Ele se completa na receptividade do alvo. Deus amou você. E é preciso aceitar esse amor. É preciso ter uma ação sua em relação a esse amor. De aceitar, de permanecer, de obedecer e de se entregar completamente a Ele. Na Bíblia, nós temos a palavra mundo. E em um desses contextos, essa palavra mundo se refere ao mundo físico, ao planeta Terra, o planeta em que vivemos. No mundo todo havia uma língua só, um só modo de falar, Gênesis 11, 1, que fala a respeito deste mundo. A segunda palavra onde é empregado essa palavra mundo tem a ver com a cultura, o comportamento errôneo, o pensamento da terra que é contrário ao pensamento do céu, é o pensamento do sistema. E 1 João 12,15 diz assim: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E a terceira situação onde essa palavra mundo é empregado são as pessoas. Deus amou tanto o mundo, Deus amou tanto as pessoas, que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Reflita, você já entregou a sua vida a Jesus? Se não, você quer entregar hoje? Sim, não ou quero entregar hoje? Você pode assinalar na sua apostila. O quarto passo que eu e você precisamos dar: viva na verdade de que nada mais pode separar você do amor de Deus. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 37 a 39. Sabe, nada pode te separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios. Paulo usa situações drásticas e graves da vida para provar que, por mais drástica, por mais grave que seja essa situação, nada pode arrancar você do amor de Deus. Lá em João, Jesus diz que as suas ovelhas estão nas mãos do Pai, e das mãos do Pai ninguém pode arrancar. E a seguir ele diz: as ovelhas estão nas minhas mãos e delas ninguém pode arrancar. Ninguém pode arrancar você de Deus. Nem Covid, nem crise econômica, nem qualquer problema, nem qualquer dificuldade. Confie, descanse nesse amor, usufrua desse amor. Não viva preocupado, ansioso, aflito, com medo do futuro que vai ou não acontecer. Creia e confie no amor de Deus. Todo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, jamais eu rejeitarei. João 6, 37. Jesus está dizendo que se você for a Ele, você nunca será lançado fora. Independente do pecado que você tenha cometido, independente
de qualquer situação que você tenha feito ou vier a fazer, nada, Ele não vai lançar você fora. Refugie-se sempre nesse amor. Reflita, liste situações que acontecem com você, que fazem você se sentir que não é amado por Deus. Coloque aí na sua apostila. O quinto passo, decida confiar nesse amor diariamente. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus capítulo 11, versículo 28. Eu e você precisamos entender que a vida traz cansaços, tristezas, problemas, dificuldades, cargas e tudo mais de ruim. O apóstolo João já nos avisou, o mundo todo está sob o poder do maligno. Ele ouviu de Jesus que neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Este mundo grita, não há amor, você está abandonado, você está sozinho. E muitos escutam essa mentira do mundo, que o Covid vai te destruir, que a crise econômica vai acabar com você. E muitas pessoas colocam fé nessas mentiras. Agora eu e você devemos ouvir o que Deus diz. E Ele diz que eu e você somos um filho amado do Pai. E é nele que nós devemos acreditar. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não muda, a palavra dele não muda. A palavra de Deus permanece eternamente e ela vai permanecer sempre, porque Deus é poderoso, é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. 1 João 4,16. Interessante reparar nesse texto que Deus se identifica com amor. Ele poderia se declarar como verdade, como justiça, como poder, como força, autoridade, santo ou qualquer outra qualidade que lhe cabe muito bem. Mas ele decidiu se auto-identificar como amor. Deus é amor. Deus te ama profundamente e intensamente. E Ele quer que você, como um filho amado, possa amá-lo de todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com todas as suas forças, de todo o coração. E mergulhar nele para usufruir de tudo aquilo que ele tem para todas as áreas da sua vida. Concluindo então, agora que você já recebeu Jesus e já entendeu que este amor é a sua vida e decidiu andar nele, você precisa buscar a vontade dele em todas as suas decisões. A partir de agora, onde Jesus é o Senhor, você deve sempre buscar a direção dele para todas as decisões, porque ele tem direção certa e clareza para tudo aquilo que você for decidir. Alcançado por este amor, viva de acordo com cada decisão que você já tomou com o Pai. E olhe só que promessa maravilhosa. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5 a 6. Deixa eu orar por você. Pai, há pessoas que estão me assistindo agora e que ainda não o conhecem profundamente, mas que o Teu Espírito Santo possa tocá-los no dia de hoje, de uma forma poderosa, a ponto deles serem batizados por esse amor Teu, para que eles sejam cheios desse amor, para que eles usufruam desse amor, para que todo medo seja dissipado, para que toda dúvida seja dissipada e eles possam viver como filhos amados Teus, em nome de Jesus. Amém. Existe uma pergunta facilitadora: em quais momentos você ainda não se sente amado por Deus? Lembrando que sexta-feira, 20 horas,
a partilha das mulheres e às 20h30 a partilha dos homens, pelo Hangout Meet. Deus abençoe.